A obra da rodovia Dom Pedro traz transtornos para alunos da PUC Campinas. Superlotação de ônibus atrapalha a rotina dos estudantes. Um alerta: quem não conclui as práticas de formação não pode se formar. E eu fui escolher as práticas para ajudar na minha formação. E eu esqueci de uma. E ainda, a readaptação de estudantes na volta do intercâmbio. Agora, no TJ PUC. Bom dia. Bom dia! As obras da rodovia Dom Pedro, previstas para terminar em meados de março, têm novo prazo para conclusão. Enquanto isso, os congestionamentos dificultam a vida de professores, funcionários e alunos do Campus 1 da PUC Campinas. As obras começaram dia 14 de janeiro na antiga Marginal, sentido Jacareí, entre o trevo do Shopping Dom Pedro e a rodovia Campinas-Mogi-Mirim. O local interditado há 60 dias tem novo prazo de entrega, no final de abril. O fluxo de 35 mil carros que circulam diariamente na rodovia utiliza agora duas rotas alternativas. A primeira no retorno do Shopping Dom Pedro e o segundo desvio passa pelo bairro da Região. Faz retorno para a rodovia em frente à CPFL. O tráfego intenso dificulta a vida de estudantes, funcionários e professores da PUC Campinas, que utilizam a mesma rota do desvio para chegarem à faculdade. Como é o caso de Caterine, estudante de Publicidade e Propaganda, moradora do bairro Chácara Primavera, que procura se adaptar ao trânsito. No começo, sim, quando eu não sabia, não estava ciente, já cheguei a perder presença. E o tempo médio que você demora para chegar até a PUC varia? É sempre o mesmo? Como é? Geralmente eu levava de 5 a 7 minutos para chegar, hoje em dia eu levo 20 para mais. Mas é na saída, no horário de pico durante o almoço, em que o trânsito se torna mais complicado, por conta da quantidade de carros seguindo a CPFL. Muitos alunos se atrasam para o trabalho e para o estágio. É o caso desse estudante de jornalismo. Afetou tanto para vir para a PUC como para ir embora, para vir como eu venho de van. A gente está tendo que sair 20 minutos mais cedo de casa por causa do trânsito, senão a gente não chega a tempo do começo das aulas. E no estágio, você já teve algum problema em relação a isso? Às vezes se eu quero almoçar, para no restaurante para almoçar, demora mais, eu chego atrasado no estágio, eu tenho que explicar, atrasei por causa do trânsito, tive que almoçar. Minha chefe é um pouco compreensível por causa disso, porque está afetando a vida de todo mundo, mas sim, já cheguei atrasado no estágio várias vezes. Tanto para quem vem para a PUC e principalmente para quem volta para casa, o trânsito é intenso e as ruas esburacadas. Segundo a INDEC, até o final da obra será instalado um semáforo que irá piorar ainda mais a situação. Assim como Henrique, os alunos que circulam de ônibus e vans para ir e para voltar da faculdade também reclamam do trânsito. Após o início das obras, você achou que o trânsito piorou? Quanto tempo você demora para chegar em casa? Eu demoro cerca de 40 minutos, 50, mas antigamente era 35 minutos, meia hora. O trânsito piorou bastante, estou demorando uma meia hora a mais e ainda, como eu venho de van, tá tendo que cortar por Barão Geraldo tudo e o tempo tá bem maior, tá bem mais difícil. Olha, demora aproximadamente uns 10, 15 minutos pelo trânsito, assim, depende do dia e do horário. Ali na rodovia Dom Pedro, após as obras, eu acho que nós tivemos que fazer outro caminho, que leva um pouco mais de tempo, e daqui até minha casa eu levo mais ou menos uma hora e meia para chegar. A concessionária responsável respondeu em nota que as obras vão criar duas novas marginais, ampliando a capacidade de fluxo na rodovia, hoje saturada. Desta forma, o tráfego local será feito apenas pelas marginais, o que deve melhorar o trânsito na região. Em Campinas, está sendo organizado um ato no dia 31 de março, às 5 horas da tarde. O objetivo é protestar contra os 50 anos do golpe militar de 64. O grupo, que se reunirá no Largo do Rosário, exige que o Estado brasileiro esclareça os crimes cometidos pelo regime e dê punição efetiva para os responsáveis. As linhas que fazem o Campus 1 da PUC sempre foram um problema. Além de superlotação, os passageiros reclamam muito dos atrasos constantes. Esta estudante, que mora no distrito de Joaquim Egídio, enfrenta problemas com os ônibus todos os dias. Para chegar no horário da aula, às 8 horas, levanta às 5h30 da manhã. Ela precisa pegar 2 ônibus e gasta pelo menos 2 horas, tanto na ida quanto na volta. A opção é sair mais cedo da aula, perder os 20 últimos minutos de aula e pegar o das 11, que é mais vazio. Sempre ligando reclamação na INDEC, porque demora muito o ônibus aqui. Eles dizem que é de 20 em 20 minutos, mas sempre demora 40, 45. E eles sempre atrasam, sempre acontece de um horário antes não passar, aí passa um só e pega pessoa dos 2 horários e fica muito cheio, muito lotado. Dá muito problema os ônibus aqui. A causa da superlotação é porque o número de veículos não é o suficiente nos horários de pico.
Outro problema é que falta troco para os passageiros que pagam em dinheiro. No caso, a gente tem, o passageiro dá R$20, nós não temos o troco para passar. Então, no caso, não tendo o troco, nós liberamos o passageiro para descer, que já é uma norma da empresa, né? Nós não podemos deixar o passageiro no ponto, o passageiro tem que deslocar daquele local onde ele está para esse local onde ele vai, na escola, até mesmo no trabalho, e nós não podemos deixar. Então, nós temos que fazer esse trabalho que a empresa libera. O transporte para o Campus 1 da PUC é um problema crônico. As obras no decorrer do trajeto agravam a situação, como é o caso da Avenida Anchieta. Os reparos realizados pela Secretaria de Serviços Públicos aumentou o tempo do percurso da linha 351. 2, 3 semanas atrás, aí, até 4, não sei, está tendo a reforma de um lado, agora do outro lado, então está tendo um transtorno nesse negócio de transporte. E Campinas está precisando muito que coloque aí na região toda aí, rodízio de placa, para poder melhorar o trânsito de Campinas e para poder estar melhorando para todo mundo. E os ônibus é o seguinte, tem que colocar mais ônibus na linha, simplesmente isso, por causa do atraso, que superlotação vocês estão falando, mais ônibus na linha e principalmente a ENDEC, sinalizar melhor o fluxo de veículo ali, porque atrasa a gente pra caramba naquele momento de saída de alunos, escola ali, que atrasa bastante. Do período entre 1º de janeiro e 12 de março deste ano, a ENDEC registrou 37 reclamações sobre atrasos nas linhas 357 e 351. A empresa afirma também que os protocolos estão em andamento e a Bonavita 3, empresa responsável pelas linhas, deverá ser autuada. Embora esse número pareça pequeno, aqui no Campus 1 da PUC, as reclamações de atrasos e superlotação são constantes. É insuportável, no calor é horrível, você fica apertado, as pessoas ficam te batendo e às vezes nem tem lugar para todo mundo no ônibus. No outro dia eu fiquei no centro esperando o 357 1 hora. Então há bastante atraso. Às vezes você está num ponto, você fala, vai passar 4 horas. Você sabe quando você passa 4 horas. Dá 4h10, 4h20, 4 e não passa. Desde o começo do ano que eu estou estudando aqui na PUC, não teve um dia que não foi lotado. Se eu perco um agora na saída aqui, eu só pego ele de 40 a 50 minutos depois. A direção da ENDEC não quis gravar entrevista, mas explicou que as reclamações precisam ser oficiais e feitas diretamente pelo telefone 3772-1517 ou pelo site endec.com.br. Biblioteca cria ferramentas que podem ajudar alunos na hora da pesquisa. Para ter acesso aos conteúdos, existem 2 maneiras: ir até a biblioteca ou acessar o site da universidade. Na biblioteca, basta acessar o sistema e digitar a obra procurada. Em seguida, aparecerão quantas obras estão disponíveis e em que estante elas estão. Já através do site, o aluno pode acessar o sistema e fazer uma reserva, ou até mesmo renovar um livro por mais uma semana. Além de ser mais prático, existe outro diferencial. No portal, o estudante tem acesso a conteúdos eletrônicos do Brasil e do mundo, através da parceria da universidade com outras bibliotecas. No bloco, alunos se readaptam após viagem de intercâmbio. E ainda, conheça os tipos de intercâmbio para estudantes universitários. É complicado porque você não está mais no seu grupo de amigos, você tem que fazer trabalho, e daí você tem que conhecer pessoas novas, e daí você fica um pouco perdido. A professora Renata Gaspar, da Faculdade de Direito da PUC Campinas, lança no dia 31 de março o livro sobre o Mercosul. A obra trata a cooperação jurídica no grupo e o impacto de suas normas nos países envolvidos. O lançamento será às 6 horas da tarde, no auditório do Campus Central. Departamento de Relações Exteriores da PUC Campinas incentiva intercâmbio para diversos países. Na volta ao Brasil, estudantes contam como é a readaptação na vida universitária. Alessandra Xavier ficou 5 meses em Portugal, na Universidade Fernando Pessoa, pelo programa de intercâmbios da PUC Campinas, que possui convênio com diversas instituições. A adaptação foi tranquila, mesmo com as diferenças culturais. O pessoal de lá foi super tranquilo, eles são super receptivos. O clima, com muitas chuvas, foi o mais difícil para Alessandra, que sentia saudades do verão brasileiro. Eu não via a hora de chegar no Brasil, poder tomar sol, ficar com pouca roupa, foi muito gostoso.
Na volta à PUC, ela permanece na mesma turma de antes do intercâmbio, no 5º semestre com apenas 4 matérias pendentes. O ensino deles é bem parecido aqui com o da PUC. Os professores são bem didáticos, igual aqui. Já Arthur Cagliari morou por 1 ano e meio na Alemanha, pelo Ciências Sem Fronteiras. A adaptação num país tão diferente foi difícil. Teve uma situação na faculdade uma vez, o professor chegou, começou a falar, eu nem estava prestando atenção. E daí ele pegou e fez uma pergunta para mim, fala com o nosso intercambista aqui do brasileiro, eu nem estava prestando atenção. Aí todo mundo olhando para mim, depois de uns 5 minutos, todo mundo começou a dar risada. Porque ele estava falando comigo, eu nem tinha percebido que ele estava falando comigo. Se por um lado, a volta para a mesma república com um colega de quarto de antes foi tranquila... Voltei para a mesma casa, na verdade eu morava com mais dois amigos, um saiu e o outro continuou. Não teve muita diferença não, tá tudo ok. Por outro, sua volta para a PUC está sendo complicada, já que a turma dele se formou em 2013. É complicado porque você não está mais no seu grupo de amigos, você tem que fazer trabalho, e daí você tem que conhecer pessoas novas, e daí você fica um pouco perdido. Porque se eu tivesse voltado, mas meus amigos ainda estivessem na faculdade, mas não, todo mundo se formou. Então daí você fica, cadê meus amigos aqui? Por volta de 100 alunos saem todos os anos da PUC Campinas em programas de intercâmbio auxiliados pelo DRE para países como Coreia do Sul, França, Portugal, Chile, Espanha, México e Itália. Esses convênios envolvem mais de 50 vagas só para os acordos com instituições parceiras. Mas nós temos outros programas realizados com o governo federal e com instituições, outras parceiras como empresas, que é o caso do Banco Santander. Para Alessandra e Arthur, além do profissional, o intercâmbio trouxe um crescimento pessoal. Lá eu via que eles integram bem teoria e prática, que toda a prática é baseada numa teoria bem forte. O que mais me enriqueceu, na verdade, foi a cultura, né? Ensino nenhum vai conseguir te dar isso, então só viajando mesmo e morando lá para conseguir pegar essa riqueza cultural. Para os alunos que tiverem interesse em fazer intercâmbio, os editais abrem todo o começo de semestre no site do DRE. Pois é, ter uma experiência no exterior abre portas para o mercado de trabalho. Mas ainda existem dúvidas entre os estudantes sobre qual intercâmbio optar. A repórter Sara Bulhões traz as informações. Bom dia, Sara. Bom dia, Clara. Estava conversando com a Júlia Carvalho, gerente da agência de intercâmbio, sobre os programas oferecidos aos alunos. Bom, Júlia, quais são os tipos de intercâmbio mais procurados? Hoje em dia, os cursos mais procurados são os de cursos de idiomas e os cursos de idiomas combinados com trabalho. E entre eles, quais são os voltados para o mercado de trabalho? Eu acredito que qualquer um deles, porque hoje em dia é muito importante você ter um intercâmbio no teu currículo, né? Não só pelo aprendizado do idioma, mas também pela vivência que você tem fora, né? Conhecer novas culturas, novas pessoas, eu acho que isso amplia muito. E como o intercâmbio pode ajudar o aluno a conseguir um estágio, um trainee? Como eu falei, eu acho que essa experiência no exterior vai enriquecer muito, né, o currículo da pessoa, porque ela vai aprender a lidar com o diferente, né? Então, assim, eu acho que hoje em dia as empresas não estão só preocupadas com o idioma fluente, mas também pela experiência. Então, principalmente se você vai procurar um estágio, um trainee numa multinacional, uma empresa que tem contato com o exterior, é importante você saber lidar com os estrangeiros também. Obrigada, Júlia. Vale a pena reforçar que a agência de intercâmbio do Campus 1 fica na praça de alimentação. Voltamos aos estúdios. No próximo bloco, quem não cumpre todas as práticas de formação não consegue colar grau. E o trote solidário cada vez ganha mais espaço dentro da universidade. Já pensou em terminar a faculdade e na hora da colação de grau descobrir que falta uma prática de formação? Pois é, as práticas são obrigatórias na PUC Campinas. O aluno que deixa de cumprir um dos créditos exigidos não pode se graduar.
Esse é o caso do jornalista Gustavo Carvalho, que não conseguiu colar grau junto com a turma de 2013. Para Gustavo, as práticas de formação são importantes, porém, o fato de não cumprir um crédito o impedir de se graduar é algo que incomodou o jornalista. No final do curso, eu esqueci de um crédito, né? Porque acontece o seguinte, as práticas estão disponíveis. Muita gente pega essa prática simplesmente para não ter mais crédito. E eu fui escolher as práticas para ajudar na minha formação. E eu esqueci de uma. E por conta disso, eu não pude me formar. Para não correr o risco de ter o mesmo problema que Gustavo, alguns alunos dão mais importância para o cumprimento rápido das práticas, considerando o número maior de créditos. Mas assim, eu estava precisando de 2 créditos, porque eu não queria ter mais um crédito para fazer no final de ano, porque o 4º ano é muito puxado. Por isso que eu queria já terminar com esses créditos nesse semestre. E aí eu resolvi voltar a fazer alguma coisa porque eu achei que eu estava muito parada. Aí ajudou, porque tem 2 créditos e também eu já quis adiantar. As práticas que envolvem atividades fora da sala de aula, como fotografia e esportivas, estão entre as mais procuradas. O direito vem em massa, né? Então, assim, são de outros cursos de engenharia também, às vezes tem engenharia de computação, varia, mas a gente percebe que tem alguns grupos, alguns cursos que os alunos procuram mais a gente do que outros. De acordo com a coordenadora Silvia Soares, o processo de seleção acontece em 3 fases. Essa semana, depois que os alunos formandos fizerem as suas matrículas, nós abrimos as vagas remanescentes a todos os alunos da universidade. E quem não conseguir a matrícula pode participar do processo de vagas remanescentes, porque após esse período de matrícula, nós abrimos as vagas remanescentes para todos os alunos da universidade. As práticas de formação podem ser feitas para se especializar ou tentar algo totalmente novo. Para o aluno ser aprovado, ele tem de ter no mínimo 75% de frequência. Estudantes a partir do 2º ano já conseguem se matricular para as práticas. A quantidade de créditos varia de acordo com o número de semestres de cada curso. As informações sobre as práticas de formação você encontra no site da universidade. Uma alternativa para quem se interessa por espanhol. A PUC oferece curso gratuito. Quem tem as informações é a repórter Letícia Pires. Letícia, a quem esses cursos são direcionados? Bom dia, Débora. Bom dia a todos. Esses cursos são destinados a toda a comunidade interna. São 4 turmas para os alunos e uma turma especial para professores e funcionários. São 30 vagas. As inscrições podem ser feitas pelo site, mandando um e-mail para a Faculdade de Direção de Letras, dir.letras@puc-campinas.edu.br. As inscrições vão até o dia 2 de abril e as aulas se iniciam na próxima semana. Débora, Clara. Obrigada, Letícia. E o Trote Solidário de 2014 na PUC Campinas reúne atividades como plantação de mudas, doação de sangue e ainda arrecadação de alimentos. A Faculdade de Arquitetura e Urbanismo foi a primeira a realizar o Trote Solidário. Tudo começou em 1999 como uma alternativa ao trote tradicional. A realização de ações sociais que beneficiam a comunidade externa é a marca desse projeto. No início deste ano letivo, uma das atividades que a FAO realizou foi o plantio de mudas próximo ao Ribeirão Anhumas, que corta o campus 1 da universidade. A iniciativa que partiu da FAO ao longo do tempo foi adotada pelos centros e outras faculdades da PUC Campinas. A Faculdade de Medicina escolheu a comunidade desta escola de ensino infantil, da Vila Castelo Branco, para o Trote Solidário. O grupo contou com cerca de 50 estudantes e mais de 580 crianças que participaram do plantio de 27 mudas de árvores frutíferas. Você vai passar muito tempo dentro da sala de aula, muito tempo estudando, muito tempo fazendo coisas para a sua formação. É interessante que logo no primeiro momento eles façam uma coisa para os outros. Este calouro demonstra compreender uma das funções sociais da medicina e aprova a integração por meio de ações solidárias. Uma nova postura, uma postura integrativa, uma postura de pessoas que vão conhecer novas pessoas, ajudando as outras pessoas, extremamente integrado com todas as áreas da saúde.
Além das árvores, a escola vai ganhar uma horta que será planejada, orientada e executada pelos estudantes de biologia em conjunto com as crianças. Já o CLC escolheu o Centro Corsini para ser favorecido com o trote solidário. Caixas como esta estão espalhadas pelo centro para arrecadar mantimentos e materiais até o dia 30 de abril. Os vários cursos nossos do Centro de Linguagem e Comunicação, dentro das suas especificidades, trabalhando com o Centro Corsini ao longo do ano. Todas as atividades do Trote Solidário recebem o suporte da Coordenadoria Geral de Atenção à Comunidade Interna. Acho que para a comunidade carente, para a sociedade como um todo, a universidade tem que marcar presença, e marcar presença com a atuação dos seus estudantes em ações concretas que envolvam, sim, segmentos excluídos. A parceria firmada entre a PUC Campinas e as comunidades refletem no aprendizado e despertam a consciência para questões sociais e ambientais. As crianças farão relatórios e entrarão em contato com os estudantes de medicina que estiveram aqui, relatando periodicamente o desenvolvimento da árvore. Para as crianças, mais que um momento de recreação, uma chance de aprender algo novo. Aprendi que a gente tem que dar mais valor para as árvores, porque senão a gente vai começar a inalar dos carros. Eu aprendi que não pode matar as árvores, porque elas são muito importantes para a gente, elas sugam os ar sujo para nos dar um ar limpo. Eu achei legal, gostei, muito interessante. Como parte do Trote Solidário, acontece a 4ª campanha de doação de sangue. Será no dia 2 de abril, das 8h30 ao meio-dia, no estacionamento atrás da Praça de Alimentação do Campus 1. O TJ PUC fica por aqui. Um bom dia para você. Um bom dia e até a próxima edição.